Quando se pensa em memória, o que vem à sua mente? Para nós, do Centro Acadêmico de Ciências do Estado da UFMG, a memória é fundamental, a fim de que possamos entender como chegamos até aqui e para imaginar aonde queremos ir, para que nos tornemos mais fortes. Afinal, a memória constitui a razão do presente e nos ajuda a conceber o futuro. Na trajetória do nosso curso, Ciências do Estado, o estudo de sua história torna-se imprescindível. Precisamos conhecer o que nos antecedeu, para que sejamos capazes de alçar voos maiores rumo à construção de um Estado cada vez mais inclusivo, diverso e democrático. A memória, como parte importante da história, é a veia afetiva dos fatos, é a trama que conecta os acontecimentos dos nossos percursos. E é por isso que ter memória é vital, ela não nos permite esquecer. Assim, em comemoração aos 10 anos de fundação do Centro Acadêmico de Ciências do Estado, CACI, decidimos relembrar e dividir nossas memórias que nos tornam hoje o que somos. Antes de tudo, deixamos aqui os mais sinceros agradecimentos a cada uma e a cada um que fizeram, fazem e farão parte dessa história. O projeto Memórias de CE, que se concretiza na confecção deste documentário, foi feito para vocês. Foi no ano de 2008 que o curso de Ciências do Estado foi fundado. Fruto do Reúne, nasceu com um propósito inovador. Como a graduação interdisciplinar, faz parte da renovação do leque de possibilidades na universidade, na busca pela solução criativa e competente de problemas existentes dentro e fora dela. Pensar, trabalhar e compreender o Estado de modo transversal é o que nos constitui. Em 2009, instalou-se a primeira turma, e foi no dia 19 de outubro de 2010 que a primeira Assembleia Geral do CACI foi realizada. É a partir desse momento que começa a história e trajetória do nosso centro acadêmico, marcada por momentos memoráveis e de muita luta. O CACI e o curso de Ciências do Estado estão intimamente interligados. As narrativas a seguir remontam essa relação plural e dialética. Eu fui aluno da primeira turma, né? Me formei ali junto com a primeira turma. Então a gente teve uma vivência, uma experiência muito específica dentro da faculdade, porque a gente chegou, como a gente brinca, era tudo mato, né? A gente chega, não tem nada pronto ainda, é um trabalho mesmo de construção da identidade, né? Da estrutura mesmo de um curso que vai se construindo no meio de uma sociedade muito tradicional, né? Muito já consolidada no curso de Direito. Então é um esforço muito grande e que se confunde, né, a própria trajetória no curso com o próprio centro acadêmico, né? Eu acho que sim, alguns cursos mais tradicionais, você pode passar por eles sem necessariamente se envolver, né, politicamente com o centro acadêmico. No Ciências do Estado isso não é tanto uma opção, né? E menos ainda quando você está na primeira turma, quando você está no início, em que a coisa ainda não está estruturada, né? Então é necessário que você se engaje, né? Esse foi um imperativo para todos que estavam envolvidos ali no início do curso. E então assim foi, né? Desde o início a gente teve a consciência de que era importante construir uma associação, né? Um centro acadêmico que representasse os interesses de ciência do Estado. E a gente passou o primeiro ano inteiro discutindo um estatuto, né? Para o curso de ciência do Estado, para o centro acadêmico de ciência do Estado. E aí a gente chega até construir um modelo ali do que seria esse estatuto, mas o ano vira, entram novos alunos e aí vem a necessidade de novamente rediscutir esse estatuto agora com uma nova turma, né? Então, basicamente a gente volta à estaca zero praticamente, né? E faz todo um debate novamente com a segunda turma, a primeira e segunda turma, para no final do segundo ano conseguir aprovar, né, registrar um estatuto que é ainda hoje o Estatuto do Centro Acadêmico de Ciências do Estado. E aí junto com o registro vem a eleição da primeira gestão, né, que eu tive a honra de ser o primeiro presidente, de puxar essa chapa. E a gente teve um trabalho gigantesco, assim, né, de estruturação mesmo do que seria, né, do que é hoje, na verdade, o Centro Acadêmico de Ciências do Estado. Então, isso passa por vários aspectos, desde o básico, né, a obtenção de uma sede, uma questão que não existia, a faculdade não tinha espaço, né, parecia uma coisa muito distante, assim, um dia a gente vai conseguir uma sede. Mas conseguimos então a primeira sede, reformamos a sede, né, que ela tinha uma outra identidade.
fomos atrás das representações, né, espaços colegiados que não estavam representados por Ciências do Estado. Mesmo o próprio colegiado do curso, né, quem representava eram estudantes do Direito, do Centro Acadêmico Afonso Pena. E nós conseguimos, então, essas representações nos órgãos internos da faculdade, departamentos, colegiados. Enfim, é um trabalho que nunca termina, né? E o esforço da interdisciplinaridade sempre presente ali em toda essa construção. E o Cássio é uma página importante dessa história, né? Assim, ele é constitutivo de toda essa trajetória de fortalecimento de ciência do Estado. Passa muito pela luta dos alunos organizados, essencialmente, no Cássio. Bom, gente, meu nome é Pamela, eu sou da 2ª turma de Ciências do Estado e eu gosto de pensar que cada turma acaba vivendo uma época muito diferente, tem uma experiência muito pessoal, muito particular do curso, porque não só o curso de Ciências do Estado é um curso muito rico, muito vivo, muito pulsante, quanto cada época histórica vai te dar uma certa experiência da universidade diferente, né? Nesse momento, os cursos em geral de Ciências Sociais Aplicadas e de Humanidades tem o papel de assumir e de dizer que nós estamos habilitados a dar essas respostas porque existe uma estrutura universitária que forma a nossa capacidade, que desenvolve o nosso senso crítico e porque a gente está disposto a pensar sobre as coisas. E a gente está vivendo um momento tão de transição, tão específico, que eu acho que é fundamental a gente assumir a responsabilidade de dar essas respostas, ou de dar as melhores respostas provisórias possíveis. E eu acho que o curso de Ciências do Estado, nesse sentido, tem muito a contribuir, porque além de ser um curso, né, que está o tempo inteiro preocupado em dar aos seus formandos, aos seus formados, ferramentas de reflexão, é um curso que está sempre com essa inquietação identitária, que está sempre refletindo se é esse o seu papel, se está fazendo o que devia fazer, se está cumprindo o que devia cumprir. Essa crise permanente identitária acaba fazendo com que a gente esteja muito habilitado ao fazer esse processo inverso e pensar, estamos fazendo as perguntas certas, estamos procurando as melhores respostas possíveis, estamos dando como curso e como pessoas para a sociedade, aquilo que a sociedade precisa e aquilo que a gente pode oferecer. E eu acho que nesse momento o curso acaba sendo muito importante porque ele tem essa capacidade de ser reflexivo o tempo inteiro. E é isso que a gente precisa agora, é aceitar que respostas são lentas e que demandam trabalho, que demandam esforço, e o papel do intelectual e o papel do graduado em Ciências do Estado, e o papel de um cientista do Estado é ficar o tempo inteiro refletindo se está dando as respostas, as melhores respostas, e se está fazendo as perguntas certas. E eu acho que, nesse sentido, o curso ainda tem muito futuro, tem muito chão para trilhar, para refazer, ressignificar o seu papel, porque ele não precisa estar dado, ele não é fixo para ninguém, em nenhum momento, mas é para ressignificar o seu papel e para o tempo inteiro refletir se são aquelas as perguntas que precisam ser feitas. Vamos lembrar que é um curso pioneiro, né? Ciências do Estado, até a última vez que eu pesquisei e até onde eu sei, é o único curso de graduação com esse nome no mundo, né? Então nós já somos pioneiros por princípio, e espero que continuemos sempre pioneiros no sentido de ter a coragem de usar as ferramentas que aprendemos na graduação a nosso favor para implementar melhores políticas públicas e para estar influenciando o espaço público de uma maneira positiva, de maneira geral. Porque é um campo de atuação muito transversal, então o cientista do Estado ele pode atuar assessorando um parlamentar no legislativo, ou numa chefia de gabinete, pode também atuar desenhando e implementando políticas públicas dentro do executivo, pode atuar dentro do terceiro setor, né, com projetos que tenham interlocução com o setor público, né, ou que tenham um ethos público, né, uma orientação, né, para resolver problemas públicos. O terceiro setor é uma área que eu vejo que está crescendo muito recentemente no Brasil, né? Enfim, o terceiro setor, né, que atua com políticas públicas, então vejo como um caminho legal a ser trilhado também, dentro de partidos políticos, né, e transformando partidos de dentro para fora, né? Partidos são instituições que elas precisam de cientistas do Estado ali, muitas vezes para se atualizarem, enfim, para conseguirem ser mais propositivos, né? São instituições que muitas vezes carecem, né, de profissionais especializados para
atuar com essa interlocução entre o mundo da política e das políticas públicas. Institutos de pesquisa, né, que fazem avaliação de opinião pública, percepção da população sobre grandes temas em debate. É também uma aplicação do trabalho do cientista do Estado que é bem interessante. A gestão Movimenta foi a segunda gestão do Centro Acadêmico de Ciências do Estado. Ela foi logo depois da gestão Superação. Uma parte da diretoria da gestão Superação continuou na gestão Movimenta, eu inclusive. A gente queria avançar em 2 aspectos. O primeiro era horizontalizar as relações, tanto com os estudantes quanto do funcionamento interno administrativo do centro acadêmico. O outro ponto era aumentar a integração entre os cursos, entre os departamentos, entre as disciplinas e também entre o lado de fora da universidade, os movimentos sociais e as ONGs. Logo na nossa primeira reunião de integração, que foi a união dos cursos do Reúne, a gente teve uma notícia bombástica de que o curso de Ciências do Estado seria fechado. E a partir de então, todo o nosso planejamento ficou secundário e a gente teve que focar a nossa luta em resistir e consolidar, que foi o lema na época. A nossa proposta de horizontalização chegou num ótimo momento, porque foi no momento que a gente precisou de todos os alunos. Então a gestão Movimenta, que eu estou aqui sendo porta-voz dela, na verdade foi uma gestão de verdade de todos os alunos. Cada um teve um papel fundamental na luta. Uma parte focou em fazer a pressão externa, de invadir reunião quando fosse necessário, quando tivesse desfavorável o ambiente, de bater tambor, de fazer pressão com a mídia, e uma outra turma responsável de fazer as articulações internas, participar da comissão de avaliação do curso. Existia uma movimentação de alguns professores do direito que queriam que os concursados em Ciências do Estado virassem professores do direito, né? E fechar o curso. Então eu me lembro de eu com tambores e fiquei inclusive com bolhas nos dedos, subindo e descendo escada na faculdade de Direito e fazendo gritos de guerra ali e falando, né, que o curso ia resistir e se consolidar. Eu lembro também na porta da faculdade de Direito, a gente esse dia parou todos os professores, todas as pessoas que entravam no estacionamento e pediu apoio público ao curso. Eu lembro que isso inclusive depois foi, se não me engano, uma matéria de jornal, enfim, eu sei que viralizou de alguma maneira no YouTube, né, enfim, foi gravado depois, a gente pediu esse apoio público, resistiu, e que bom que a gente resistiu, né, porque é um curso que dá um ferramental que realmente é muito importante pra gente conseguir transformar o Brasil. Vai ter que falar uma palavrinha mágica, vai ter que falar que vai apoiar o curso de Ciências do Estado. Eu apoio o curso de Ciências. Apoio o curso de Ciências do Estado. Eu apoio o curso de Ciências do Estado. Curso de Ciências do Estado. Eu apoio o curso de Ciências do Estado. Eu apoio os cursos de Ciências do Estado. Nicole, eu apoio o curso de Ciências do Estado. Apoiar, vai estacionar, vai ter que apoiar, vai estacionar, vai ter que apoiar. Estão querendo acabar com o curso. Estão falando que o nosso curso é ambíguo, professor, concurso de gestão pública. Que tem poucos candidatos por vaga. Tem poucos candidatos por vaga, não está cumprindo a função social dele. E o que o senhor acha disso? Então fala aí pra gente que fala o seu nome e você fala que eu apoio. Frederico, eu apoio. E eu vivi também o Resistir e Consolidar, que foi aquele momento que eu acho que é uma das memórias muito boas que eu tenho do curso, porque foi um momento em que a gente não só estava preocupado ali com a possibilidade, com o rumor de que o curso ia fechar, mas que a gente viu muito claramente que a gente está ali e estava ali com a vontade de fazer o melhor que fosse possível. Então a gente não queria só resistir, a gente queria consolidar aquilo. A gente queria, e a minha turma em especial, a gente queria que a universidade entendesse que a gente estava ali para refletir, para questionar, para permanecer com essa inquietação. Alunos da UFMG vieram à Assembleia pedir que o curso de Ciência do Estado não seja extinto. O curso faz parte do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE.
E até eu mesmo fiquei surpreso quando nós tivemos tamanho êxito, porque o próprio parecer institucional da comissão de professores que estava avaliando o nosso curso conseguiu ser favorável à manutenção e ainda exigindo a implementação e a real formação do cientista do Estado. A gente sente falta de capacitação de professores e também de departamento próprio, no caso do curso de Ciências do Estado, para que ele possa contratar professores que tenham a capacitação específica para dar aula no curso. O relatório encaminhado pela comissão, ele é bem otimista e bem positivo no sentido da continuidade do curso, ressaltando os aspectos positivos que o curso possui e a sua viabilidade. Ficou claro, há um consenso que o curso de Ciências do Estado não será fechado, muito pelo contrário, reafirmamos aqui a importância do curso, a importância da ampliação de vagas, de reforço das condições para que o curso permaneça, se amplie. A gente pode perceber que aqui, nesse mesmo prédio da Faculdade de Direito da UFMG, tem um cartaz afixado no terceiro andar que diz: contra a extinção do curso de terapeuta ocupacional na Bahia. Como sabemos, o período ditatorial fechou vários cursos de graduação. E os alunos de Ciências do Estado estão sabendo na pele o que é conviver com a possibilidade de fechamento de um curso. Além disso, podemos ainda ressaltar que nossos alunos, resguardando as devidas provocações, convivem diariamente com o que não é ter as versões oficiais dos fatos, o que é conviver com sumistos documentos oficiais, etc. Não vamos delongar esse assunto. Aos interessados, alguns alunos estão distribuindo do lado de fora do auditório um documento que explica a nossa situação. Portanto, já para concluir, gostaria de parafrasear nossa presidente. A força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a luz. Assim, o Estado brasileiro, a sociedade e os alunos de Ciências do Estado estão ansiosos por esse tempo de luz. Pela comissão, mas não pela comissão de fechamento de cursos, de esperanças e de democracias, pela comissão das reestruturações de cursos da democracia e do Estado Democrático de Direito, pela verdade. Muito obrigado. Resistir e consolidar! Resistir e consolidar! Resistir e consolidar! Apesar de isso ter atropelado meio que a dinâmica da gestão, assim, né, e as pautas e o planejamento que a gestão havia feito, muitas coisas foram conquistadas no ano de 2012. Como, por exemplo, uma vaga na congregação, né, onde o CAC não tinha, o Estado não tinha nenhum membro na congregação, né, vaga nos demais departamentos da faculdade, que até então a gente só tinha vaga no DIT e no DIP, né, Departamento de Direito Público e Departamento de Direito do Trabalho. Então a gente conseguiu expandir as vagas para o DIN e para o DIC. Eu entrei no curso em 2012 e foi um ano muito complicado. Assim que a gente entrou, nós nos deparamos com a possibilidade do curso ser extinto. Existia uma estrutura de poder muito forte dentro da Faculdade de Direito que não queria o curso de Ciências do Estado ali. Então o centro acadêmico, nesse sentido, foi fundamental para poder organizar um movimento junto com todos os alunos para, naquele exato momento, conseguir resistir. Inclusive o movimento se chamava Resistir e Consolidar e, obviamente, naquele primeiro momento o principal objetivo era resistir. E hoje, 10 anos depois, a gente sabe que a gente conseguiu consolidar o curso dentro da universidade. Depois de todo, né, esses problemas, essa luta que a gente teve, o Chay e o Caio Clímaco, na época, me chamaram para montar uma chapa para ter uma possível gestão no ano de 2013. E a gente montou essa chapa que se chamava Praxis e a gente se inscreveu e nós ganhamos. Na época, o estatuto, né, ele previa que tivesse que ter um presidente e um vice-presidente, porém, na prática, na praxis da coisa, a gente se organizava de uma maneira um pouco mais orgânica. Então, a gente decidiu que nós seríamos coordenadores. Então, eu, o Caio e o Henrique César éramos os coordenadores da gestão Praxis. Naquele momento, a gente ainda estava no movimento de resistir a todas as
forças contrárias ao curso, mas uma das coisas muito importantes que a gente conseguiu e que significou resistência ali dentro daquele espaço foi ter um espaço físico mesmo para os alunos, para o centro acadêmico e para que a gente pudesse ter mais conforto e espaço para todo mundo participar das reuniões, de ter um momento de lazer dentro da universidade, porque a princípio a faculdade de Direito ela era um espaço que nos expulsava, não só as pessoas, mas o espaço nos expulsava. Então na época a gente tinha uma salinha bem pequenininha ali do lado do banheiro, no espaço, no território livre, e que depois virou, acho que é a sala da Atlética do Direito, não sei se ainda é, mas conseguimos migrar para um antigo espaço que era do Banco do Brasil, e a gente reformou, a gente fez muito corre para conseguir o dinheiro para poder reformar o espaço. Nós conseguimos reformar o espaço, que ficou maravilhoso, e através dele a gente conseguiu uma adesão muito maior dos alunos, né, para participar, para estar ativamente dentro do centro acadêmico. Enfim, essa foi uma experiência com o curso de Ciências do Estado. Foi engrandecedor, não só pessoalmente, mas eu acho que eu consegui contribuir de uma maneira muito ativa. Foi um ano excepcionalmente cansativo, físico e mentalmente, mas foi espetacular. A formação da chapa se deu inicialmente com um grupo de alunos que tinha o mesmo entendimento sobre o que deveria ser o CAS dali para frente. Nós acompanhamos as manifestações e o CAS foi muito aguerrido nisso em 2013 e achávamos que em 2014 deveria ser ainda mais, porque representar as pautas do movimento estudantil naquela época e as manifestações que ali viriam a acontecer era representar o próprio curso e a sua proposta política, de politização. Então nós entendíamos que 2014 era fundamental um CAS que fosse de luta, que participasse das manifestações, que reivindicasse as pautas do movimento estudantil históricas, mas também que reivindicasse as pautas de fortalecimento do curso, né? Porque 2013 também foi um ano difícil para o curso de Ciências do Estado. Foi muito importante para a gente estar à frente das manifestações, participando sempre, reivindicando melhorias na educação, contra os cortes de verbas que estavam anunciados para esse ano, e foi muito importante participar de tudo isso. Nossa chapa no final saiu vitoriosa com apenas um voto de diferença da chapa concorrente, mas o processo foi muito importante, teve muito voto, foi um quórum muito importante para o curso, todo mundo se envolveu, todo mundo participou. Em 2014 nós demos especial atenção para as pautas políticas. Primeiro, com um ciclo de debates que a gente realizava chamado Roda Viva, que a gente chamava uma personalidade ou alguém especialista em algum assunto para poder promover um debate com os alunos. Depois fizemos também o ciclo de filmes do Cinecasse, que eram filmes temáticos, também políticos, a respeito de alguns temas que os alunos também queriam debater, e sempre depois do filme tinha o debate. Na questão da cultura e do entretenimento, nós tivemos um saldo muito positivo também. Ao todo fizemos 7 botecasses, e isso foi uma grande fonte de renda para a gente, uma importante fonte de renda para o centro acadêmico. E esses botecasses eram sempre temáticos. Nós fizemos um botecasse temático dos anos 90, na casa de um dos membros da chapa, porque na época ainda estava muito conturbado essa questão de fazer festas na faculdade, e nós fizemos então esse botecasse na antiga Casa dos Primos, onde era conhecido o principal lugar de festas do centro acadêmico. Outras gestões também já haviam feito festas, né, na casa desse colega nosso. Fizemos também o botecasse de reinauguração da Casa Azul, que é um espaço dos estudantes, né, do DCE, que foi para arrecadação de fraldas para as estudantes de Ciências do Estado que estavam grávidas, e também fizemos nossa calorada, né, que foi um momento ímpar do curso. Foi uma calorada muito boa, muito cheia. Nossa gestão também se preocupou com participar dos eventos dentro da universidade também. Então, nós ajudamos a organizar e participamos do primeiro congresso de diversidade sexual que teve na faculdade.
Nós tínhamos atenção especial para o movimento estudantil na UFMG, então também participamos de todos os conselhos de centro acadêmico, conselhos de CEAS e DEAS, e participamos das instâncias institucionais da própria faculdade também. Isso também foi muito importante para que o curso continue se estabelecendo na faculdade. Também tentamos fazer um caixa para o centro acadêmico, um caixinha que fosse forte. Para a gente poder ter autonomia política, precisamos da autonomia financeira. E também tivemos atenção com esse assunto. E no final da gestão ali tentamos fazer uma pequena reforma, porque é importante, né, que o espaço do centro acadêmico seja um espaço atraente para os alunos, que eles possam ter ali sua convivência e manter aquele espaço que foi conquistado com muita luta pelas gestões anteriores. A gente precisa manter aquele lugar. Foi em 2013 também que a gente passou por uma nova perspectiva dos botecaços, assim. A gente teve uma proibição muito grande por parte da diretoria de fazer eventos no território livre, né, advindo de um trote do direito daquele ano, 2013, que ficou famoso negativamente, nacionalmente, assim, pelo que aconteceu. Então, houve uma proibição extensa de realização de eventos no território livre. E a partir daí a gente teve uma alternativa que foi utilizar a Casa Azul para poder fazer nossos eventos, assim, né? Na época a gente estava na gestão do DCE, da FMG, a gestão Pés no Chão, né? Eu e alguns alunos do Ciências do Estado, inclusive o Caio Clímaco era um dos tesoureiros da gestão, eu também cheguei a ser tesoureiro da gestão uma parte daquele ano. Então a gente, por ser alunos do centro, a gente também tinha o controle da Casa Azul, né? A gente coordenava a Casa Azul, organizava a sua agenda, e isso abriu portas para que a Ciências do Estado utilizasse a Casa Azul das mais variadas formas possíveis. Então isso foi muito positivo para dar uma amplitude dos nossos botecos, para a gente conseguir ganhar mais verbas, para a gente ficar famoso, né? Nossas festas ficaram muito famosas a partir daí. A gente organizou um sistema de representação discente dos departamentos e na congregação a partir da criação do CRD, que era o Conselho de Representantes Discentes. Então, esse Conselho de Representantes Discentes, ele tinha tanto estudantes que faziam parte, né, eram membros ali formais da gestão, como alunos que não faziam parte, né, dessa gestão formal, assim, mas que participavam das reuniões do CACE para dar os repasses das reuniões departamentais e também de estar em consonância estratégica, né, com o posicionamento da representação discente dentro desses espaços. A gente teve um papel importante na congregação no ano de 2015, em que a gente teve à frente também discussões de várias pautas importantes. Eu acho que a mais polêmica e talvez a mais importante pauta que passou na congregação no ano de 2015 foi a questão da colocação das catracas, né, de acesso no prédio. E a gente também teve representação discente em órgãos colegiados fora da Faculdade de Direito e Ciências do Estado. Então, a gente tinha representação discente na PRAE, que era a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e a gente também tinha uma representação discente no Conselho Universitário. Essas representações discentes fora da universidade, fora da Faculdade de Direito e Ciências do Estado, elas deram uma amplitude mesmo, sabe? Uma voz para o curso de Ciências do Estado dentro da UFMG, né? E permitiu ocupar também esse espaço lá no campus da Pampulha, que foi muito legal. A gente também teve um protagonismo aí na consolidação do curso de Ciências do Estado enquanto um curso do campo de públicas, né? Então, assim, era uma discussão que já vinha acontecendo desde 2013, quando a gente teve uma delegação que foi para o Encontro Nacional, né, dos estudantes do campo de públicas, e a gente já vinha discutindo isso dentro do curso, e em 2015 a gente promoveu encontros e discussões com os estudantes e resolvemos nos filiar à FENEAP. E a gente também teve uma participação ali, né, na organização do primeiro Encontro Mineiro do Campo de Públicas, junto com o curso de Gestão Pública, Administração Pública da Fundação João Pinheiro e Administração Pública de Lavras, que foi onde foi, né, o primeiro encontro do Campo de Públicas, o Em Público. E em 2016 a gente tocou a nossa gestão, assim. 2016 foi um ano bem conturbado, assim, na minha vida e também no cenário político nacional, né? E foi o ano onde a gente lutou contra o golpe que a presidenta Dilma teve,
E no primeiro semestre a gente acabou fazendo uma ocupação na nossa faculdade, assim, né? Que era a ocupação Mata Machado. Infelizmente a ocupação não conseguiu paralisar o funcionamento do prédio, né? Era o nosso objetivo inicial esse, mas serviu para organizar os alunos nessa luta contra o golpe que estava em marcha. E foi muito importante para a gente entender o que estava acontecendo, para a gente aprofundar os nossos estudos sobre a constitucionalidade daquilo, né? E Ciências do Estado esteve muito envolvido nesse estudo e nesse entendimento desse cenário político brasileiro naquela época. Dessa ocupação surgiu a ilustríssima oportunidade de conhecer a própria presidenta Dilma, né? Então, alguns alunos do CAS e do CAAP tiveram essa oportunidade de encontrar com ela, de conhecer. Eu fui um deles, né? Foi um momento sensível para mim, onde a gente pôde, inclusive, apresentar o curso para ela, contar para ela o que era Ciências do Estado, agradecer pelo Reúne, né? Que abriu as portas para a criação de Ciências do Estado na nossa faculdade. E ela ficou muito feliz em saber que existia esse curso, assim. Ela recebeu uma camisa também do nosso curso. Então foi um momento muito especial para a gente. A gente fez também, foi um ano de eleição, né? A gente fez um grande debate político com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, assim, né? O Campo de Pública se reuniu, organizou um debate que foi muito proveitoso, foi muito bom, assim, né? Foi no auditório máximo da nossa faculdade, o auditório ficou lotado e a gente foi muito elogiado por ter feito esse debate, assim, foi muito proveitoso. Apresentamos também para os candidatos, né, uma carta do Campo de Públicas para que fossem firmados os compromissos e apresentasse demandas nossas, né, para a gestão pública, de modo em geral. Então foi muito bom para estreitar esses laços também e fortalecer ainda mais o Campo de Públicas, assim. Nós fomos bem ativos na representação discente, porque o foco da nossa gestão era fortalecer a identidade do curso dentro da Faculdade de Direito e Ciências do Estado e também para os alunos. Então, nós participamos de formativa da congregação, do colegiado, dos departamentos e das comissões. Também promovemos alguns eventos acadêmicos, como a segunda jornada acadêmica, um mini curso de política, o segundo curso de oratória. Fizemos eventos como Conexão Mercado, o Negro na Sociedade Brasileira, entre outros eventos. Além disso, nós fomos responsáveis pela primeira semana de Ciências do Estado, que teve como programação a apresentação de trabalhos. Tivemos também painéis como oportunidade de trabalho de Ciências do Estado, um painel sobre a empresa Júnior, a Transformare, e também contamos com um evento sobre economia que teve a participação do Ciro Gomes. Então, isso marca a faculdade inteira, foi o trancamento do TL. No meio do ano, nas férias, a faculdade precisou fechar o acesso ao TL porque os vidros do prédio da pós-graduação estavam caindo. Então a gente voltou das férias, os alunos voltaram das férias e o TL estava completamente fechado por grades. A gente não tinha acesso nem ao lado B, nem ao lado C, nem nada. E isso foi uma luta, viu? Foi uma luta para a gente pressionar a faculdade para arrumar uma solução mais rápida possível, para colocar proteção nas próprias janelas e não as grades no TL. Então foram muitas reuniões na congregação, nos departamentos, com diretores, com CAP, para traçar a estratégia, muitas mesmo. A gente conseguiu, acho que 3 meses depois, a faculdade conseguiu colocar proteção nas janelas e tirar as grades. Vou dar destaque aqui ao debate com os candidatos a governador, um projeto muito legal que a gente fez com o CAP, que foi o Aulando pela Democracia, que a gente levou professores para dar aula na rua, na Praça Fontarinos. Fizemos também o Circuito Político, que foi uma série de eventos sobre as diversas áreas da política. Então a gente, a primeiro momento, descartamos todos os móveis que estavam sobrando, limpamos todo o CAS, pintamos todo o CAS novamente. E um fato marcante também é a criação da Secretaria-Geral, né? A separação de um espaço com divisória que institucionalizava também o nosso próprio espaço ali como centro acadêmico, como algo organizado. Mais para frente, a segunda fase, criamos mais de 7 metros de sofás artesanais de pallets que ficaram ótimos, lindos. Também instalamos micro-ondas, prateleiras,
Depois, mais para frente, a gente contou com a instalação de 2 novos computadores para o CASSE ali, cedidos pela faculdade, um de uso exclusivo à gestão e outro de uso público para os alunos de CE que habitavam ali, então foi muito importante. E a gente teve como resultado muito positivo e marcante o primeiro Congresso Estadual de Ciências do Estado, que foi o maior evento produzido pelo CASSE para o curso de Ciências do Estado, evento acadêmico maior de longe, foram 5 painéis multidisciplinares, excelentes. Teve mais de 50 submissões de trabalho, tanto de ciências do Estado quanto de outras graduações, mais 69 autoras e autores divididos em 5 cidades, em 4 estados. Então, assim, 2 workshops, foi sensacional. Esse evento ficou marcado na história do CASSE, assim como o seu término. No último dia fizemos uma sessão solene para fechar a comemoração dos 10 anos de funcionamento do curso. Então, homenageamos todos os ex-coordenadores de graduação, ex-coordenadores e presidentes do CASSE, o próprio diretor à época da criação, que foi idealista do curso, Joaquim Carlos Salgado, foi homenageado. Então foi um momento importante ali, entregamos para as pessoas uma linda medalha de mérito acadêmico para marcar essa data. Vale também ressaltar a nossa participação no 36º Congresso Mineiro de Municípios, em que tivemos nosso próprio stand para mostrar, propagandear o profissional cientista do Estado. Então confeccionamos banners, panfletos, placas, ali tivemos contato com diversos prefeitos, vereadores, startups da questão de gestão pública, planilhamos diversos contatos, então foi muito marcante também esse ponto. Fizemos diversas assembleias para combater os ataques à educação, os ataques à universidade pública. Fizemos mobilização para os alunos irem às ruas, contamos em todas as manifestações, os cientistas estavam presentes, como também não lembrar da imagem que rodou jornais, matérias em sites com os estudantes com a faixa Cientistas do Estado contra os cortes da educação. Isso ficou marcado, tanto que está na parede da faculdade, marcada a história da nossa atuação com o movimento estudantil ali nas ruas, com o movimento popular. Foi sensacional. Participamos também da assembleia marcante de mais de 2.000 alunos na UFMG, lá no campus. Tivemos fala do próprio CASSE, reiterando todo esse processo, a visão do cientista do Estado ao que estava se passando. Então foi um momento também que nos pediu essa movimentação e nós respondemos. Teríamos a greve, participamos de diversos movimentos e atos. Muito importante, vemos a exclusão, as novas regras de graduação excluíram diversos alunos, estávamos ali, fizemos 7 reinclusões. Eu no CRD atendi mais de 65 alunos com diversas demandas. Então, assim, fizemos a atualização do projeto político-pedagógico do curso, porque estava à beira de uma avaliação do MEC. Então, esse trabalho, por trás também, que não é aparecido, não é um evento, ele acontece. E é uma importância ali do centro acadêmico, da representatividade dos discentes. Então isso foi uma experiência engrandecedora para mim, ter o contato com essa realidade, poder representar os alunos, foi sensacional, é sensacional e é inigualável poder participar. Foi muito impactante para a gente essa mudança repentina, foi um baque. Não foi fácil, porque todos os nossos sonhos foram impedidos de acontecer, porque não tinha como, mesmo se a gente trabalhasse para isso, era impossível lotar um auditório, era impossível fazer uma peça de teatro, era impossível fazer uma festa. Então a gente teve que se adaptar. E essa adaptação, pela sorte que a gente teve de contar com pessoas tão dedicadas e tão boas de trabalho e que gostam tanto do curso de Ciências do Estado, tanto do CASSE, que são as pessoas da gestão raízes, que a gente conseguiu se adaptar da melhor forma possível. Essa adaptação foi justamente entender como é esse novo modelo remoto e fazer o movimento estudantil adaptado a esse modelo. E foi justamente o que a gente fez. No começo fizemos lives semanais sobre assuntos diversos do curso e sobre outras coisas, como saúde mental, coisas que não são tão caras. E também fizemos posts diários
de recomendações de livros para ler na quarentena, de filmes para assistir, de séries para assistir também, e também um projeto da comunicação de depoimentos, muito importante também do próprio alunado do curso de Ciências do Estado, que ajudou muitos calouros a entenderem o que eles estavam estudando e quem eles eram, o que eles iriam ser. Então, essa adaptação foi muito importante também, porque a gestão teve uma representação docente muito forte diante da implementação do ensino remoto emergencial da UFMG. A gente participou ativamente das discussões quanto a esse tema e nossa participação foi crucial para garantir os direitos dos estudantes, para atenuar esses danos do ensino remoto, para atenuar o dano da pandemia e justamente respeitar as pessoas que não têm o mesmo acesso digital que as outras. Então, o Centro Acadêmico de Ciências do Estado, desde o começo, estava preocupado com isso e ainda está, e com isso, e para resolver isso da melhor forma possível, a gente fez uma pesquisa sobre o acesso ao digital do nosso alunado, do nosso público discente, que foi muito importante, teve mais porcentagem de respostas e uma coleta de dados maior do que a própria UFMG sobre o curso de Ciências do Estado, especificamente, relativamente, né? Então, foi muito importante ter essa pesquisa, ter esses dados. Esses dados, inclusive, possibilitaram que alunos tivessem acesso a doações de equipamentos eletrônicos e justamente atenuaram os problemas do ensino remoto. O Centro Acadêmico de Ciências do Estado serviu como de apoio aos seus alunos e de intermediar essas doações também, de ajuda nessa intermediação. E foi muito importante essa pesquisa, porque garantiu os direitos dos alunos. A gente decidiu fazer o projeto Memórias, que foi justamente uma construção coletiva dentro da gestão, que produziu vídeos e material e textos e postagens sobre a história do Centro Acadêmico de Ciências do Estado, e que agora completa 10 anos, 10 anos de muita importância, de muita luta, de muitas conquistas dentro do curso, dentro da faculdade, dentro da cidade de Belo Horizonte, até no país e no mundo também. O curso é completamente internacional. Então, e esse foi o nosso projeto, relembrar as nossas gestões, relembrar a nossa história para poder entender melhor a nossa identidade, quem nós somos, e conhecer a nós mesmos. Então esse projeto é muito importante e para deixar gravado para as próximas gerações de cientistas do Estado, para os que ainda virão, sobre do que se trata esse curso, do que se trata a luta do CACI e do que se trata a nossa história, para a gente poder planejar um futuro melhor. No começo de ano de 2019, a Chapa Raízes tinha o objetivo de fazer um Congresso Nacional de Ciências do Estado, e com a pandemia isso foi impossível fazer. No entanto, a gente se adaptou e fizemos um congresso internacional de ciências do Estado em modo remoto pela rede mundial de computadores e justamente fizemos um congresso com diversas universidades do mundo todo, com chamadas de trabalhos trilingue, em inglês, espanhol, português, com mais de 82 submissões de trabalhos, com muitas palestras e muitos professores muito importantes, renomados no mundo inteiro. Então, a gente conseguiu espalhar o curso de Ciências do Estado e ocupar esses espaços e abrir as portas para nossos alunos e para o curso internacionalmente. A gente foi, diante desse evento, conhecido na Universidade de Barcelona, na Universidade de São Paulo, e que ajudaram juntamente ao UFMG a organizá-lo. Então, foi muito importante essa relação que a gente iniciou e que só vai nos dar maiores frutos em breve, que vai ser, que já deu o material de conhecimento produzido durante os dias do Congresso e também nos cadernos de resumos, dos mais 80 resumos de submissões mandados para o Congresso, já foi de grande relevância também para entender o curso de Ciências do Estado. À medida que as memórias vão se interligando, torna-se impossível não reconhecer a grandiosidade do trabalho e da vontade de todas e todos que compuseram essa história.
A luta do movimento Resistir e Consolidar e cada um dos episódios que a sucederam mostraram a coragem dos nossos estudantes. A partir daí, nos consolidamos de fato. Em 2018, o curso completou 10 anos de existência. Em 2019, marcamos a década da presença e do caminhar dos alunos e alunas de Ciências do Estado na UFMG. Em 2020, passados 10 anos de fundação do Centro Acadêmico de Ciências do Estado, reconhecemos nossas raízes com muito orgulho e respeito por nossa trajetória. Diante dessa história, a inquietação por mudança permanece, e é ela que nos faz perguntar: o que é ser aluno de Ciências do Estado? Para mim, ser aluno de Ciências do Estado é primeiramente um grande desafio, né? A gente entra no curso sem saber exatamente em qual área de atuação a gente se encaixa e de que forma a gente pode trabalhar, de que forma a gente pode estudar, em que área exatamente a gente tem que pesquisar. Então, é um desafio pelo desconhecido, né? Por a gente entrar dentro de uma graduação e muitas vezes não saber o que ela espera da gente e o que a gente espera dela. Além disso, né, pelo fato de a graduação em Ciências do Estado não ser uma graduação talvez tradicional, o curso, a gente tem sempre que reafirmar a nossa existência e reafirmar as nossas capacidades. Isso, para mim, não vejo como algo negativo, mas, sem dúvida, sim, é um grande desafio. E ser aluno de Ciências do Estado, para mim, é uma experiência que me remete a uma responsabilidade muito grande, principalmente nesse momento que a gente vive, momento de desmonte de políticas públicas, de desmonte de políticas sociais, de, inclusive, perda de referencial no Estado, digamos, que se consolidou no Brasil e que vem tentando se consolidar nesses últimos anos. É um curso como Ciências do Estado, é um curso fundamental para a gente pensar que mundo é esse que a gente está vivendo e que Brasil é esse que a gente tem enfrentado e que a gente precisa construir. E o curso de Ciências do Estado, ele nos dá um panorama para a gente entender como se consolidou um curso como um Estado como o brasileiro, como se consolidou a própria concepção de Estado social e de Estado democrático dentro da nossa modernidade e como que a gente pensa uma realidade política brasileira a partir do contexto latino-americano, a partir da realidade que a gente se vê inserido nela e como que a gente pode atuar a partir das ferramentas que a gente tem, ferramentas jurídicas, ferramentas de cidadania, ferramentas sociais, ferramentas a partir do contexto de atuação dentro dos espaços públicos, dentro do terceiro setor. São várias ferramentas que podem ser usadas para contemplar diversos setores sociais que precisam ser abarcados pelo nosso Estado. E o curso, ele nos dá as ferramentas para isso. Então ele está formando não apenas pensadores políticos, não apenas estrategistas, mas está pensando também seres humanos mais preparados para lidar com os dilemas da sociedade moderna. Então o curso de Ciências do Estado, ele é muito importante por conta disso. E ele é diferente, ele é um curso singular justamente por trabalhar com essa criticidade e com essa autonomia que a gente pode desenvolver para justamente sermos profissionais que consigam superar esses desafios, que consigam pensar nesses problemas e que consigam pensar para além desses problemas, né? De serem profissionais que realmente vão estar preparados e moldados para ter olhares amplos, olhares muito mais bem moldados, muito mais bem requintados para poder lidar com a complexidade da nossa realidade atual. Ser um aluno de Ciências do Estado é sempre ouvir o que é Ciências do Estado e aí a gente entrar tanto nesse processo de tentar explicar tanto para as pessoas quanto para a gente mesmo. E aí tem alguns outros pontos também em relação ao protagonismo do curso, né, ser um curso único no Brasil. É algo que me dá muito, muito orgulho e é muito legal, né, a gente participar de algo tão único nosso e é algo também que faz com que a gente participe sempre do processo de construção dele. E eu acho isso muito bom, eu acho que isso é um grande aspecto dos alunos que estão sempre ali, construindo tanto nos desafios, né, então passando por todos os desafios de construção, mas também num processo muito positivo de participação ali na construção de Ciências do Estado. Já que nos propusemos a remontar nossas origens por meio das memórias, nada melhor do que ouvirmos as palavras do professor fundador do curso de Ciências do Estado, Joaquim Carlos Salgado.
O curso de Ciências do Estado da Faculdade de Direito da UFMG nasceu da sua natural vocação, cumprida na tradição pela qual, desde o início, assumiu a missão de formar juristas e estadistas de escola, cujo exemplo foi seu fundador, Afonso Augusto Moreira Pena. A par dessa justificação prática e histórica, ocorre uma exigência de fundamentação teórica e sistemática. Com efeito, Estado e Direito formam uma realidade incidível enquanto realidade. Contudo, essa realidade, como todo real, mostra-se, do ponto de vista epistemológico, sob aspectos diversos ao ser observada por quem a pretende conhecer. Esses aspectos, segundo um enfoque teórico, constituem objetos formais, de que se ocupam diferentes disciplinas, ou seja, que têm como estudo o poder, na sua forma acabada de poder político ou Estado, e sua organização, bem como, de outro lado, a liberdade e sua ordenação, sob a forma de liberdade objetivada no direito positivo. O aprofundamento específico desses estudos capacita os alunos a atuarem, efetiva e conscientemente, no domínio e aperfeiçoamento desta complexa realidade, que guarda esses dois vetores, o Estado e o direito, ou seja, o Estado democrático de direito. Em 2007, o governo federal, então presidido pelo excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cuja pasta da educação era titular o ministro Fernando Haddad, lançou o programa Reúne, com a finalidade de fortalecer e ampliar o ensino superior na área pública federal, possibilitando a implementação de projetos de novas vagas nas diferentes universidades, criação de novos cursos ou mesmo a implementação de novos campi. O magnífico reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Dr. Ronaldo Tadeu Pena, convidou a Faculdade de Direito, na pessoa de seu diretor, professor Dr. Joaquim Carlos Salgado, a que se manifestasse sobre seu interesse de participar do programa. Começou então uma longa reflexão sobre escolhas do projeto, que se concluiu com a fundação de um novo curso, que expressasse a vocação e tradição da escola e que estivesse estreitamente vinculado ao curso de Direito, o que se atestava pelas disciplinas já cursadas na faculdade, como Teoria Geral do Estado, Economia Política e disciplinas de Direito Público. Esses dois vetores acadêmicos germinados de estudos do direito e do Estado levaram o diretor da faculdade a propor à Egrégia Congregação a criação de um curso que agasalhasse esta unidade temática da vida acadêmica da faculdade, sob o nome de Curso de Ciências do Estado. Aprovada a criação do Curso de Ciências do Estado pela Egrégia Congregação, procedeu-se aos trâmites acadêmicos na pró-reitoria, através da pró-reitoria de ensino, sob o comando do competente, dedicado à universidade, professor Dr. Mauro Mendes, cujo apoio incondicional, sob as exigências do programa, tornou possível que o diretor nomeasse um coordenador. Não era possível formar um colegiado, tendo sido convidado pela sua competência acadêmica e fidelidade à faculdade, o professor Dr. Marcelo Andrade Catone de Oliveira. Procedeu-se então à longa e difícil tarefa de formar e implantar a grade curricular do curso, aprovado definitivamente pela Egrégia Congregação em 2007. Apresentado pelo diretor da faculdade ao magnífico reitor a proposta da Faculdade de Criação do Curso de Ciências do Estado da Faculdade de Direito da UFMG, foi aprovada integralmente pelo Colendo Conselho Universitário da UFMG em 2008, após firme e objetiva sustentação do diretor da faculdade, com o apoio do professor representante do Conselho, com o apoio do representante da congregação e da bancada estudantil. A excelência e respeito de que goza a Faculdade de Direito, dentro e fora da universidade, trouxe a manifestação de regozijo pelo evento de várias autoridades e cidadãos. Tendo em vista a potência do curso, o desejo que fica é o de que o CACI esteja cada dia mais próximo da realidade de transformação nos âmbitos pessoal, profissional e, principalmente, político da vida dos estudantes. E acho que tão importante quanto a gente estar aqui hoje é a gente se lembrar dessa trajetória e integrar essa trajetória, né, em nós mesmos, enfim, e
enquanto um curso de graduação muito pioneiro e que, sem dúvida, tem um grande diferencial. Eu acho que toda pessoa que abre mão da sua vida para estar ali merece ser exaltada. E eu exalto todas as pessoas que participam ativamente do Centro Acadêmico de Ciências do Estado e de qualquer outro. O movimento estudantil muda vidas e mudou a minha. No quanto o Centro Acadêmico, o CAS em especial, é fundamental para a existência do curso e para a formação de tantos alunos que estão aí na vida e que sonharam em se formar na universidade pública com excelência. Um CAS fortalecido é também é o curso Ciências do Estado fortalecido. Que é a possibilidade que o movimento estudantil te dá de se engajar no próprio processo de construção de aprendizado, porque você não é só um mero observador, né? Ou alguém que recebe passivamente informações durante o curso, mas você também é alguém que se engaja na construção desse curso, né? Coletivamente, junto com os professores, junto com a faculdade, com todas as dificuldades que isso envolve, né? Mas você assume parte da responsabilidade pela sua própria formação. E isso é extremamente importante, né? E eu acho que o curso de Ciências do Estado e o CAS sempre tiveram isso muito forte. Os alunos sempre foram muito engajados na construção do curso. Costumo dizer também que participar do CA, né, do movimento estudantil, é uma ótima oportunidade, é como se fosse um laboratório profissional para o cientista do Estado, porque envolve planejamento, organização, envolve representatividade, é um espaço de micropoder ali que a gente tem uma envergadura e que serve para a gente ter essa experiência de planejamento, de efetivação de projetos. Então, assim, é muito importante. Então fica aí para esse projeto Memórias, para você que assiste, quer ver, quer saber da história do Centro Acadêmico de Ciências do Estado, participe, né? Se movimente. É uma oportunidade gigantesca de crescimento pessoal, profissional e acadêmico. Bom, falar do CAS não é uma tarefa tão fácil, né? Porque é uma experiência muito rica politicamente. O próprio Centro Acadêmico, na minha concepção, é uma extensão do curso. Ele é uma parte fundamental do curso Ciências do Estado. Alguns dizem até que são as aulas práticas do curso. A participação no movimento estudantil, ela promove um engajamento maior ao curso. Então, ainda que eu tenha ido mal em algumas disciplinas, porque eu estava lá no movimento estudantil, eu acho que o engajamento em relação ao curso, ele é muito potencializado a partir dessa participação, assim. Então, hoje, na minha vida profissional, por exemplo, eu utilizo muitas coisas que eu aprendi estando no movimento estudantil. Então, estar no movimento estudantil me proporcionou uma leitura de cenário que é diferenciada, de fato, de quem participa desses movimentos estudantis. O CAS é tão importante que ele ensina o que nenhum estágio ensina, o que nenhuma aula ensina, que é justamente a convivência, que é justamente a própria política em si, que é justamente o trabalho em equipe de verdade, porque não é um trabalho remunerado, as pessoas têm que trabalhar porque querem, porque gostam, porque têm objetivos, porque têm sonhos, e eu tive a sorte de contar com uma gestão que compartilhou muitos dos meus sonhos, que é justamente o CAS, são os alunos que ditam os rumos do curso. O CAS, a história do CAS se confunde com a história do curso de Ciências do Estado. Se não existisse o CAS, não existiria o curso de Ciências do Estado. Os alunos participam, através do CAS, ativamente no processo de formação deles. A gestão Raízes, no ano de 2019, traçou planos, projetos e sonhos cultivados desde o primeiro dia de formação de chapa. Por acaso, nos foi apresentado um grande desafio, justamente no ano em que poderíamos tentar realizar os nossos sonhos. A pandemia trouxe incertezas na vida de todos e, inclusive, no funcionamento da nossa gestão. Não sabíamos como seria o futuro, mas fomos pouco a pouco nos adaptando à realidade e construindo o melhor presente possível. Ao olhar para trás, temos a certeza que o nosso trabalho deu frutos,
pois nos entregamos ao máximo por amor e por comprometimento com o nosso CASSE. Seguimos em frente. Mesmo com todas as dificuldades impostas, trabalhamos para atuar em equipe e somos muito gratos por todo o aprendizado que nós tivemos. Nós esperamos que o futuro seja especialmente feito de coragem. É uma honra para nós poder ter feito parte da trajetória do CASSE, justamente nesse ano em que ela completa 10 anos, uma década de história. Desejamos sempre que haja diálogo, força e protagonismo no nosso centro acadêmico. Por fim, esperamos que nossas raízes possam servir de sustentação para um futuro melhor do CASSE, do curso e de nosso país. Muito obrigado.